Olá pessoal, o nosso objetivo nesse projeto vai ser criar um chatbot utilizando os embeddings gerados pelo Google AI Studio. Então, o nosso objetivo aqui vai ser a gente criar uma interface aqui parecida com o Gemini. Essa interface foi construída em React, baseada num modelo que eu vou deixar aqui dentro das referências. E quando a gente fizer alguma interação aqui nessa interface que ela está em React, ela vai bater no back-end, e o nosso back-end está hospedado lá na Azure, foi criado em Flask, baseado aí no código em Python que a gente vai ver aqui dentro da nossa aula. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar a nossa estrutura do back-end, que vai ser em Python, e toda essa base de código já existe disponível dentro do Google AI Studio. A gente vai gerar os embeddings aí para o nosso dataset, e aí depois, a cada pergunta que a gente tiver para a nossa interface aqui, a gente vai gerar os embeddings para essa pergunta e fazer uma comparação aí, utilizando bibliotecas do Python para poder verificar a proximidade desses embeddings da pergunta que a gente está gerando com os embeddings do nosso dataset e encontrar aí qual a melhor resposta para que a gente possa apresentar. Então a primeira parte a gente vai lá dentro do Colab para que a gente possa criar os nossos embeddings e realizar as configurações necessárias. Então aqui dentro do Google Colab a gente criou um novo notebook aqui. Vamos nomear esse notebook que vai ser o nosso back-end do nosso chatbot aqui. E aí a primeira coisa que a gente precisa fazer é realizar as configurações que a gente vai utilizar a API do Google AI Studio. Então a gente precisa trazer aqui, verificar se está instalada a biblioteca. Então quando a gente coloca aqui, se não tiver instalado, que é o Not aqui na frente, ele vai realizar a instalação. E aí eu vou colocando aqui alguns trechos de código aqui que a gente vai utilizar para fazer isso, vou explicando, e aí posteriormente aqui eu deixo também aqui nos comentários o link aqui para poder utilizar. Então a primeira parte aí a gente precisa pegar a nossa chave lá dentro do Google AI Studio. Então todo mundo precisa da chave da API, precisa estar configurado lá dentro. Então a gente vai acessar aqui o Google AI Studio. Dentro do Google AI Studio, quando a gente vai explorar aqui, a gente pode colocar aqui, gerar uma chave de API. Então a gente vai acessar aqui. No meu caso aqui eu já tenho uma chave gerada. Com essa chave gerada é só clicar em cima dela. Caso você não tenha, você vai clicar aqui em criar a chave da API. Essa chave a gente vai guardar, que a gente tem que configurar dentro do nosso ambiente. Por quê? A gente não vai deixar essa chave exposta aqui. Então o código aqui que a gente vai utilizar, a gente vai esconder a nossa chave. A gente vai utilizar ela como secrets aqui. Então aqui a gente está importando a biblioteca do Google AI Studio, o Panda e o NumPy, que a gente vai poder utilizar o Pandas para poder gerenciar e para poder manipular o nosso dataset, o NumPy que ele vai fazer esse cálculo de distância entre os embeddings gerados, e aqui só o user data aqui só para a gente poder pegar o nosso secret. Então essa chave aqui a gente configurou em secretos aqui, e a gente tem que adicionar essa nova chave. Então eu vou adicionar essa minha chave aqui. Então aqui eu estou usando o nome aqui, AI Studio Key, você pode manter esse mesmo nome, e o valor aqui que você vai colocar vai ser o valor que está lá na sua chave. Uma vez que você já colou a sua chave lá, ele vai falar que o notebook não tem acesso ao secret, você vai permitir o acesso aqui, e uma vez que você permitiu o acesso, ele vai conseguir executar. Se deu certo a execução aqui, quer dizer que ele conseguiu acessar o secret e definiu essa chave aqui como a tua chave da API. Esse é o primeiro passo para que você consiga realizar as requisições. Agora a gente vai verificar aqui quais modelos que a gente tem disponível dentro do Google AI. Então a gente vai percorrer aqui as listas dos modelos e só printar para a gente poder ver. A gente tem como saída aqui todos os modelos que o Google AI deixa a gente utilizar através da API. Então tem o Gemini Pro aqui, o Gemini Flash 1.0, 1.5. No nosso caso aqui a gente vai trabalhar com embeddings. Então a gente tem esses dois modelos, o Embeddings 01 e o Text Embeddings. É recomendado pela documentação aqui dos embeddings do Google o Text Embedding. Até se você entrar dentro da documentação oficial aqui, ele explica o que são os embeddings dentro da API do Gemini, do Google AI Studio aqui. E aí depois também a gente tem a descrição dos modelos e a recomendação de utilização desse último modelo aqui, que é o Text Embedding 004. E o nosso objetivo vai ser o que agora então? A partir desse modelo de embeddings, a gente vai definir ele, aí a gente vai definir uma forma, um texto ali com um título e um conteúdo, que a gente vai gerar um embedding para ele, e aí depois a gente pode fazer uma busca dentro desse conteúdo para poder verificar qual a similaridade dele. Então aqui a gente está realizando a definição aqui de um documento, que é o padrão que a gente vai utilizar dentro do nosso dataset, na base de dados pro nosso chatbot, aonde a gente tem um título aqui e um texto aqui de exemplo,
E aqui a gente tem esses dados. E o nosso objetivo é o quê? É gerar aqui os embeddings para ele. Então a gente está definindo que o nosso modelo vai ser o text embeddings, que é aquilo que a gente falou. E depois aí o nosso arquivo de embeddings, aí, o nosso resultado dos embeddings está criando a variável. E a gente, com o embed content aqui, eu vou passar qual que é o modelo que a gente vai utilizar, qual que é o texto, o tipo de tarefa que a gente vai definir aqui, que é o retrieval document, ou seja, a gente tem algumas tarefas diferentes. Nesse caso, a gente vai querer fazer a busca a partir de um documento e a gente pode printar os nossos embeddings e printar qual que é o tamanho dos embeddings. Então, se tudo der certo aqui, ele vai utilizar a nossa API, bater, gerar aqui os nossos embeddings aqui como resultado. Então, a gente tem o nosso vetor de embeddings aqui como saída e a gente consegue ver que a gente tem aí para o nosso documento, né, que é o conjunto de título e texto aí, 768 posições dentro desse vetor. Então, só relembrando, os embeddings aí, ele caracteriza aí qual que é o sentido semântico, qual que é o sentido, qual que é o contexto desse texto que a gente tem, dessa sentença que a gente tem, dentro de um espaço multidimensional, nesse caso aqui de 768 dimensões. E aí, se a gente for fazer uma consulta, a gente vai gerar os embeddings dessa consulta e comparar os embeddings da consulta que a gente está fazendo com os embeddings do nosso dataset. E o que tiver mais próximo, a gente vai utilizar aí como retorno. Então, toda a comparação que a gente faz é a partir dos embeddings. E a tarefa mais complexa que a gente tem hoje dentro do processamento de linguagem natural é a geração desses embeddings. Tanto que lá dentro da documentação da API, cita que a geração desses embeddings aqui do Gemini são embeddings de alta qualidade. A gente tem diversas ferramentas como o Groove, como o Word2Vec, que geram embeddings. Só que não tem aí a qualidade que a gente tem dentro do Gemini. Logicamente, se a gente bater e fizer muitas requisições aqui, a gente vai estar sujeito aos limites da ferramenta. Então, de forma gratuita, a gente consegue gerar aí um conjunto de embeddings que a gente vai precisar, mas se a gente aumentar muito aí a quantidade de requisições, que geralmente, atualmente, ele está em termos de 15 requisições por minuto, ele vai travar aí, porque a gente está fazendo muitas requisições no espaço de tempo menor do que o possível. Uma vez que a gente aprendeu a gerar os nossos embeddings aí, a gente vai acessar uma planilha do Google Documentos e exportar o CSV. A gente vai utilizar ela como base, como dataset, e a gente vai gerar um embedding para cada linha dela. A gente poderia pegar o dataset, subir o CSV aqui direto e usar o Pandas para poder carregar. Aqui é só para a gente não ficar perdendo o CSV aqui dentro dos documentos toda hora, né? Então a gente vai utilizar aqui o GS Spread para poder conseguir fazer a leitura. E a nossa URL aqui é uma planilha que ela está compartilhada. A única diferença é que quando a gente compartilha aqui no final, aqui, a gente vai mudar lá aquele edit que ele traz quando a gente compartilha. A gente vai mudar aqui para Export Form de CSV e o ID a gente repete o ID que a gente tem aqui. Ó. Então esse mesmo ID aqui que está 11 e termina aqui, que aí cada um vai ter o seu, né? Você vai repetir ele aqui. E aí a gente consegue acessar aí, se tiver, a gente depende aí do Pandas estar instalado aí. Tudo dando certo, então esses dados que estão aqui são os dados que estão dentro aqui da planilha. Então se a gente acessar a planilha aqui é porque ele já está para exportar. Importante, a planilha ela tem que estar compartilhada ali para acesso para qualquer um. E aí nosso objetivo aqui, a gente tem o título, que é a definição dessa linha aqui, desse registro do nosso documento, e o conteúdo ali. E o que a gente vai querer aqui? Gerar um embedding para cada registro desse, para depois, quando a gente fazer uma pergunta, a gente poder bater aqui dentro do nosso dataset e a gente conseguir verificar aí qual tem a maior similaridade. Então, agora a gente vai pegar e criar aí um método aí para que a gente consiga realizar a geração do embedding, uma vez que a gente passa como parâmetro aí o título e o texto. Então aqui a gente vai ter a nossa função gerar embeddings aqui, a gente está definindo o modelo, a gente já tinha definido anteriormente, mas só para ficar aqui dentro do mesmo contexto aqui, então o modelo vai receber o mesmo modelo que a gente definiu lá, e a gente está criando aqui essa função aqui, gerar embeddings, que vai receber o título e o texto, que é o que a gente precisa para gerar embeddings nessa tarefa aqui de Retrieval Document, ou seja, que eu vou fazer a busca dentro de um documento, que é o adequado para um chatbot. Mas a gente poderia gerar um embedding aí só para um texto, esse texto ser só uma sentença ou ser só uma palavra. A gente passando o modelo, qual que é o texto que a gente vai receber, qual que é o título e qual que é o task type aqui.
E aí depois a gente vai retornar o nosso resultado, né? E aí a gente vai pegar, porque o que ele retorna aqui é um vetor, e dentro desse vetor que a gente tem lá o nosso vetor de embeddings lá, que tem as 768 posições. Se a gente quisesse ver aí o embedding que ele está gerando, é só a gente dar um print dele aí. Então, quando a gente executa aqui, a gente só definiu a nossa função, mas ela não está printando nada aqui, porque ela não está sendo chamada, né? Então, a função só vai mostrar alguma coisa quando a gente chamar ela. E agora, o que a gente vai ter como objetivo? Pegar essa função aqui e aplicar ela para poder gerar uma nova coluna dentro desse data frame nosso. Então, a gente criou um data frame aqui a partir do CSV, que a gente capturou aqui. Então, dentro do nosso data frame aqui, a gente vai gerar aí uma coluna de embeddings. Então, dentro do data frame, a gente está gerando uma coluna de embeddings. A gente vai aplicar aqui dentro do eixo 1 ali, que são as nossas linhas, né? Uma função lambda que ele vai executar para cada uma das linhas a nossa função gerar embedding. E eu estou passando como parâmetro aqui de cada linha o título e o conteúdo para cada uma delas. E o que vai ter como retorno aqui quando eu chamar o gerar embeddings? Ele vai retornar para mim o resultado do embedding que ele gerou aqui para essa nova coluna aqui de embeddings aqui. E aí, se a gente fizer isso aqui, ó, depois que a gente executar e a gente der um print aqui dentro do nosso data frame aqui, a gente vai conseguir ver os embeddings que foram gerados aqui e o nosso data frame. Então, a gente tem um título, conteúdo, e reparem aqui que eu tenho uma nova coluna. Cada linha aqui que eu tenho dentro do nosso data frame aqui, ele tem um vetor de 768 posições, que são os embeddings, ou seja, qual que é a relação desse texto aqui, baseado aí na geração de embeddings do Gemini, ou seja, ele tem uma imensa base já pré-treinada, e eu tenho todos os embeddings prontos. E aí agora o que a gente pode fazer? Uma vez que eu já tenho aqui todo o meu documento, a minha base de conhecimento, nesse caso a gente tem só 5 registros aqui, modelados em embeddings, a gente pode fazer a leitura de um novo texto, esse novo texto a gente converter aí em embeddings e aí fazer a verificação de proximidade entre os embeddings desse novo texto com cada um dos embeddings que eu tenho aqui. E o que for mais similar eu vou trazer como resposta. Então, logicamente, aqui a minha base de busca aqui vai ser exatamente essa base e o texto que eu passar que tiver mais similar, ele vai trazer como retorno para a gente. O que a gente vai precisar fazer então? A gente vai criar uma outra função aqui. Dentro dessa outra função que a gente vai criar, que a gente vai chamar ela de gerar e buscar a consulta, porque a gente vai receber aqui um texto que vai ser a nossa consulta que a gente vai bater no nosso dataset, então é a pergunta que a gente vai fazer para o nosso chatbot, e a gente vai receber o nosso dataset, que é esse data frame aqui, que tem as informações e a gente vai utilizar os embeddings dele. O modelo que a gente vai utilizar é o modelo já definido lá, então a gente até pode pegar essa função aqui, ó, só para ficar mais organizado, a gente colocar a função aqui junto com a outra função que a gente já tem. Só separar as duas aqui, mas só para ficar organizado. Então a gente tem as duas funções juntas aqui. E aí a gente está fazendo, o que a gente tem de diferente aqui é que o conteúdo que a gente vai passar é só a consulta e o tipo aqui de tarefa vai ser retrieval query, ou seja, vai ser uma consulta que a gente vai fazer aqui. A gente vai gerar aí os embeddings para uma sentença só, porque a gente não vai pedir aí título e a sentença. Então, só para a sentença a gente só muda a consulta que a gente vai fazer aqui. Então, com isso aqui, ó, a gente já consegue gerar os embeddings da consulta. E aí, agora, o que a gente quer fazer? Eu quero pegar esse embedding da consulta que eu tenho e comparar ele com os embeddings que eu tenho em todo o meu dataset. Então, para a gente poder fazer isso, uma vez que os embeddings da consulta já estão prontos, a gente só precisa calcular o produto escalar, que vai ser a distância e a similaridade entre os embeddings da consulta e todos os embeddings que eu tenho lá no meu dataset, verificar qual está mais próximo para poder trazer isso como retorno. E para a gente poder fazer isso, o NumPy já ajuda a gente a realizar essa tarefa. Então, a gente vai colocar aqui, a gente vai calcular o nosso produto escalar aqui, e o produto escalar aqui, ele vai fazer o cálculo aqui através dessa função, que é o np.dot aqui. Ele vai calcular a distância que a gente tem entre o embed da consulta e o embed que eu tenho do dataset. Aqui esse np-stack, ele está acessando o dataset aqui, que eu vou receber como parâmetro. Aqui eu vou passar o meu DF, né, que é o meu data frame. Estou pegando lá na coluna os embeddings, porque é um data frame lá, e estou empilhando isso para poder formar uma matriz para que ele possa comparar cada
a minha consulta aqui, eu vou passando aqui e comparando ele com cada posição que eu tenho lá dentro da minha matriz. Então, basicamente, ele só coloca aqui o NP-Stack, ele coloca os embeddings do meu dataset no formato adequado para que eu consiga percorrer ele e comparar. E aí, o que o NP.dot vai fazer? Ele vai calcular para a gente a distância do meu embedding da consulta com cada um dos embeddings que eu tenho dentro do meu dataset e vai gerar aqui para a gente aqui um vetor de produto escalar. E aí o que tiver o maior valor é o que a gente vai ter como retorno. Então o que a gente vai querer fazer aqui? A gente quer achar qual que é o índice que tem o maior valor desse vetor de produto escalar. Então a gente vai pegar o índice dele aqui, utilizando o argmax dentro do meu vetor de produto escalar. Se a gente quiser aqui visualizar aqui o que ele trouxe como retorno, ó, é até legal a gente ver aqui, ó, se eu colocar um print aqui e aí a gente pedir para poder ver os nossos produtos escalares aqui, ó. A gente consegue visualizar o nosso vetor. Uma vez que a gente sabe o índice aqui, o que a gente vai retornar é o quê? É o índice que a gente teve. Até aqui, o Copilot aqui do Gemini, né? Ele já traz para a gente o retorno que a gente vai usar o nosso dataset, dar um iLock aí, que é para poder localizar esse índice e retornar. Só que aí o que a gente quer retornar, ao invés de a gente retornar o registro inteiro, né? A gente não precisa desse print aqui para poder mostrar o índice da consulta. Uma vez que a gente acessar esse índice, a gente quer o conteúdo, né? Então, porque aqui dentro do nosso dataset, ó, a gente tem um título e o conteúdo. Então, o que a gente vai querer retornar aí dessa consulta vai ser o conteúdo. Então, aqui a gente vai pegar o conteúdo. Só ver aqui, no caso aqui, tem acento aqui, então a gente vai utilizar o acento aqui para fazer a busca. Então, a gente executando aqui não pode dar erro, só lembrando que em Python, aqui no caso de funções aqui, a gente tem que deixar a indentação. E aí a gente já tem pronto, aí a gente já gerou os embeddings e agora a gente pode realizar uma consulta dentro aí, a partir de um texto, a gente pode fazer uma consulta dentro do nosso dataset. Então agora aqui vem na parte mais fácil, né? Então a gente pode criar um texto aqui de consulta, no caso que a gente está local, então eu vou colocar aqui tem técnico em informática. Então estou colocando de uma maneira bem informal que uma pessoa se ele está buscando. O resultado aqui, ó, até já gerando aqui, né? O resultado, uma variável resultado, vai receber a chamada da nossa função gerar buscar, passando a nossa consulta, que ele vai gerar os embeddings para ele, e passando o nosso data frame, que tem os embeddings aí de toda a nossa base de conhecimento. E a gente vai printar o resultado, que é o que ele vai trazer para a gente. Se a gente executar aqui, então ele vai usar o Google AI Studio aí para conseguir gerar os embeddings aqui a partir da API da nossa consulta, mas aqui na hora de realmente buscar o resultado ali, a gente está usando só o NumPy ali. Então a gente tem um vetor de produto escalar, a gente consegue ver aqui ó, os valores que a gente tem, e aí o que tem o maior valor aqui, ó, que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto registro aqui, ó, ele está falando, ó, curso técnico de informática integrado no ensino médio, oferecido na modalidade presencial. E se a gente visualizar aqui, ó, o quinto registro, está começando de zero, ó, ele está falando do curso técnico em informática. Então, o embedding aqui, na hora que ele fez a avaliação do embedding aqui, desse quinto registro, aqui o registro que está no índice 4 aqui, é o que teve o maior produto escalar. Então, a partir desse cálculo, ele pega os embeddings que gerou da consulta e vai comparar com cada um que a gente tem. Então, com isso aqui, a gente já consegue realizar perguntas aí e executar aí, ter o nosso chatbot funcionando. Se a gente não quiser retornar sempre o mesmo texto da forma que está aqui, a gente pode fazer mais uma coisa ainda. A gente pode utilizar a API do Google AI Studio, passando como parâmetro esse nosso resultado aqui e pedir para ele reescrever de uma maneira diferente, aí, logicamente, sem gerar novas informações, para que sempre quando perguntar, não trazer travado aí sempre a mesma informação. Então a gente vai fazer esse exemplo aqui também. Então, para a gente poder fazer isso, a gente vai criar um segundo modelo aqui, e aí a gente vai usar aí o Generative Model usando o modelo Gemini 1.0 Pro, poderia ser 1.5, ou poderia ser qualquer outra versão. E a partir desse modelo aqui, a gente vai fazer a mesma consulta que a gente fez aqui anteriormente, né? Então, a gente pode utilizar essa mesma consulta aqui que a gente está fazendo ela aqui, só que na hora que a gente pegar e fazer essa consulta aqui, a gente vai passar para poder gerar um novo prompt. Então, para que a gente consiga fazer isso aí, ó, a gente vai criar uma variável prompt e a gente vai falar, considere a consulta.
que é essa consulta que a gente está fazendo aqui. E a gente vai pedir para ele, reescreva sentenças de resposta de uma forma alternativa, não apresente opções de reescrita. Então, e a gente pode colocar também, não apresente informações não validadas. Aqui a gente está criando um prompt, passando a minha consulta aqui, que a gente está utilizando ele, e passando aqui a minha resposta. Então eu estou passando a consulta que eu estou fazendo, a resposta que eu estou recebendo e falando para ele que eu quero que ele reescreva isso. E aí eu vou pedir para ele poder gerar um conteúdo aqui a partir do meu prompt aqui. Então se a gente vai conseguir visualizar aqui, ó, aqui o vetor de produto escalar é porque a gente colocou lá dentro da função. Aqui a gente colocou, ó, o curso técnico de informática, esse aqui, ó, é o que eu tenho no meu dataset. Ele fala várias informações do curso aqui, modalidade presencial, tal. O que a ferramenta devolveu aqui foi, sim, oferta curso técnico de informática, que foi mais direto aqui em relação à nossa pergunta aqui. Se a gente colocar aqui outra pergunta aqui, ó, quais cursos tem? Então, de maneira bem informal aqui também, se a gente pegar aqui na hora que ele vai fazer a consulta ali, ó, ele traz a resposta aqui, a resposta que a gente tem no dataset, técnica informática, técnica de administração. Isso aqui, ó, essa primeira resposta é o print do resultado, que é o que a gente tem lá no dataset, né? Então, até se a gente olhar aqui, ó, é a posição 0, 1, 2. Então, se a gente olhar aqui no nosso dataset, ó, a posição 2 aqui, ó, é onde que está trazendo as informações do curso, técnica informática, técnica de administração, etc. E na hora que a gente executou aqui, pediu para ele reescrever, ó, ele já trouxe aqui marcado que ele vai colocar em tópicos, né? Cursos disponíveis inclui técnica informática, técnica de administração e edificações. No nível de bacharelado, a instituição oferece bacharelado de administração e ciência da computação. Para aqueles interessados na carreira de educação, tá vendo que ele reescreveu, a partir das informações que ele tinha, ele reescreveu de maneira bem diferente. Então também é algo legal aí para a gente poder fazer para a nossa aplicação. E aí, por último, para a gente poder fechar realmente toda a nossa parte do back-end aqui, a gente precisa pegar aqui tudo isso que a gente fez, exportar esse modelo que a gente acabou de criar aqui, e a partir desse modelo a gente vai usar ele dentro da aplicação Flask. E aí o que importa para a gente do modelo que a gente vai utilizar aqui é o nosso model lá, que é aonde que a gente gerou lá as nossas informações. Então dentro do nosso modelo a gente vai exportar ele. Então a gente tem o nosso modelo, aonde que estão as informações que a gente precisa, aqui dentro do nosso dataset, né? Então se a gente pegar aqui, o que a gente quer? A gente quer aqui essa coluna de embeddings aqui, que a gente vai utilizar ela como base para a gente fazer a nossa consulta. Depois, a cada consulta, o que a gente vai fazer? A gente vai gerar um novo embedding lá dentro da nossa aplicação, então a gente vai copiar também, depois a gente vai levar aqui as nossas funções aqui, para que a gente consiga realizar a comparação. Então para a gente exportar aí o nosso data frame aí que a gente tem, né? As informações, a gente vai usar o Pickle e a gente vai fazer um dump dele aí, salvando aí como dataset embeddings.pkl, e quando a gente rodar aqui, ó, ele já vai ser gerado, e esse arquivo aqui é o nosso arquivo de embeddings que a gente vai carregar lá dentro da nossa aplicação em Flask para a criação do nosso front-end. Então primeiro aí a gente vai criar a nossa aplicação em Flask. Ela vai funcionar como API, então a gente vai testar ela. Uma vez que ela funcionar, depois a gente vai para a parte aí do nosso front-end, que a gente vai trabalhar com React.